sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter.
longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha
que já não há mais nada que a Ele não pertença. E em tudo existe graça. Cantemos sim. Nova vida para sempre, uma família, alegria. Caminhar, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
convidar os amados, mais uma vez, baixarem suas cabeças em uma atitude de oração, para que possamos entrar nesse espírito de reverência. Peço ao irmão Bruno que possa tocar uma música, para que possamos refletir e agradecer a Deus pelas bênçãos que tem nos dado nessa semana. Pai de amor, graças te damos, Senhor, por inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos dado no decorrer desta semana que se passou, e te pedimos que o Senhor possa estar nos ajudando nessa semana que se inicia. Graças te damos, ó Pai, por estarmos na tua casa, graças te damos por poder cultuar o Senhor, poder aprender mais de Ti, que possamos, ó Pai, estarmos nesta noite aqui com o único intuito de Te louvar, de Te engrandecer, de aprender mais de Ti e de verdadeiramente, ó Pai, prestar um culto ao Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho para com todos nós. Te agradecemos e te pedimos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite também a todos que nos assistem. É uma alegria enorme estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus. E vamos louvar. Quero convidar a irmã Raquel, por favor, para cantarmos o cântico Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do ouvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele
aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Desde os confins da terra. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo no mais mar, profundo mar, nas alturas dos nas céus, alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, ao mais profundo no mais mar, profundo mar, nas alturas dos nas céus, alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus,
se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Amém. Pode sentar, irmã Raquel. Convido aos amados e a vocês que estão nos assistindo que possam abrir suas Bíblias para João, capítulo 4. Estarei lendo do verso 1 até o 24. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Os irmãos podem permanecer sentados. Caso alguém queira ficar em pé, também pode ficar à vontade. Eu estarei lendo João, capítulo 4, do verso 1 até o 24. Os irmãos podem acompanhar em suas respectivas Bíblias. Diz assim a palavra de nosso Deus: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como? Sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Queria pedir o diácono Vanduí, por gentileza, irmão Vanduí, nos eleve a Deus em oração. Oi? Som.
Te agradecemos, nosso Deus, Pai que está no céu, por mais um dia que o Senhor nos deu, a esta oportunidade de vir à tua casa para louvar o teu santo nome através de canto, através de tua palavra e através de nossas vidas, Senhor. Entregamos as nossas vidas diante de Ti, porque sabemos que Tu, Senhor, é o dono da vida, é aquele que nos deu vida e é aquele que nos tira. E assim estaremos nas Tuas mãos. Te peço, Senhor, nesse momento, por esta oferta que vai ser tirada agora, que o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós a alegria de contribuir, mesmo em tempos difíceis, mas sabendo que a Tua obra é mais importante do que as nossas vidas, do que o nosso alimento, de que tudo, porque é eterno. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero pedir já ao irmão Vandoí, que já está aqui, por gentileza, ele já pode recolher nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto isso, vamos cantar o cântico Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor.
nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém? Queremos encerrar essa noite com mais esse cântico. Na verdade, encerrar essa noite não, né? Encerrar essa parte de cânticos com mais um cântico, um coração igual ao teu. Peço que os amados possam se colocar em pé, aqueles que podem, para juntos e bem fortes louvarmos ao nosso Deus. Esse cântico normalmente eu colocava para se confraternizar, mas aí não pode, né? Mas vai valer. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, um coração que não vacila quando tem que esperar, um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu, um coração que não vacila quando tem que esperar, um coração que se realiza em repartir e amar. Senhor, eu quero ter um coração firme, selado, pronto para ouvir e obedecer, um coração moldável
Amém. Podem vos assentar. Agradeço, irmã Raquel. Agradeço também, irmão Bruno e o irmão Igor, por toda a ajuda. Pastor Gustavo, o púlpito é seu. Boa noite. É com satisfação, ao mesmo tempo com temor e tremor, que venho até aqui. Agradeço a amada igreja, agradeço ao pastor Oscar pela oportunidade. É bom estarmos reunidos com os irmãos e pedindo a Deus, como eu sempre gosto de dizer, que esse período de moletas passe logo, para que a gente possa voltar à nossa normalidade, a igreja toda unida. Eu sempre digo, o que estamos passando tem que ser uma muleta, não uma prótese. Não é esse o padrão que Deus escolheu, não é esse o padrão bíblico. Somos congregacionais, a Bíblia manda congregar, mas ao seu tempo as coisas se normalizarão. Irmãos, a minha esposa, ela conta uma história, de um barquinho, uma história para a criança de um barquinho que foi presenteado não sei se do avô ou do pai para uma criança, mas a criança perdeu o barquinho e muito tempo depois a criança teve que comprar de volta esse barquinho. Igual a nós, como ilustra bem a história do barquinho, nós fomos criados com um propósito, fomos criados para a glória de Deus. Infelizmente, o pecado acabou por desvirtuar o propósito para o qual nós fomos criados. E Cristo, com o preço pago na cruz, nos comprou de volta para Deus. Nascidos de novo, mais uma vez, obrigado, meu irmão, fomos salvos, comprados, mais uma vez, para a glória de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas 2, 19 e 20. É o primeiro versículo de alguns outros que eu vou ler. Em Gálatas 2, de 19 a 20, a parte B do 19 e o versículo 20. O apóstolo Paulo, quando fala da sua morte para o mundo e do seu renascimento para Deus, diz o seguinte, Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar. Ó Pai, graças te damos pelo teu amor, Senhor, em nosso favor, pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Graças te damos, ó Deus, porque se dependesse de nós, da nossa vontade, da nossa iniciativa, ainda estaríamos perdidos. Mas assim como foi no decorrer de toda a história da humanidade, Senhor, tu foi a nossa busca. A tua palavra chegou até nós e o teu Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Que essa nova vida, Pai, que temos na fé, possa ser vivida para teu louvor, para a tua glória. E que possamos, Pai, ser, Pai, cada dia mais edificados, aperfeiçoados e vivermos uma vida de santidade. Segundo, Pai, o nosso maior exemplo, que é Jesus. Abençoa esse momento. Dá a tua direção e que o teu Espírito nos dê a direção daquilo que tem que ser dito, falado e exposto. Em nome de Jesus. Amém. Nascidos de novo, renascidos, agora comprados, ainda temos o mesmo propósito de glorificar a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos chamados, resgatados, para a glória de Deus. Ao que parece, mesmo quando a gente entende, mesmo quando nós somos convencidos pelo Evangelho, parece que nós não entendemos e parece que ainda continuamos carentes de um exemplo a seguir. Nesses dias de mídia, nesses dias onde as circunstâncias levaram as pessoas cada dia mais a procurar
as mensagens eletrônicas, né, as igrejas via internet, os canais de YouTube, parece que cada dia mais a gente está carecendo de alguém para imitar, e cada dia mais a gente vê um pastor que prega diferente, um pastor engraçado, um pastor mais raivoso, um pastor mais brabo, e nós queremos sempre seguir o exemplo de alguém, porque eu quero glorificar a Deus como tal pessoa, ou como alguém glorifica. Na verdade, o melhor exemplo de glorificar a Deus, de alguém que glorificou a Deus, e o melhor exemplo e o mais seguro a ser seguido, é o do próprio Filho de Deus. E se nós queremos glorificar a Deus, se nós queremos fazer com que o seu nome seja engrandecido, nós precisamos simplesmente seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus. Nós glorificamos a Deus quando nós somos como Jesus é. Nós glorificamos a Deus quando nós observamos tudo o que Jesus fez e nós o imitamos. Como cristãos vivificados por Jesus, que assim como o apóstolo Paulo nesse texto, tiveram suas vidas crucificadas, mortas para o pecado e ressurretas para Deus, devemos nós procurar vivermos uma vida que mostre ao mundo o poder e a glória desse Deus que nos resgatou. Glorificamos a Deus quando buscamos ser como Jesus é. Eu sei que é sempre bom, né, a gente se espelhar em alguém. Eu sei que como homens, muitas vezes nós somos assim. Nós acabamos por pegar os trejeitos, o modo de falar de alguém, porque nós queremos desenvolver algo que chame a atenção nas pessoas. Nós queremos ser pessoas inteligentes, nós queremos mostrar que somos alguém porque imitamos alguém. Mas se nós queremos glorificar a Deus, o meio mais seguro é glorificá-lo como seu Filho o glorificou. Eu queria me ater a algumas características da vida de Cristo, para que nós, por meio delas, possamos buscar imitá-lo. É lógico que nós nunca vamos ser como Jesus foi. É impossível ser perfeito como Ele é. Mas nós devemos buscar, no máximo, imitá-lo. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós somos limitados. Vez por outra nós caímos. Mas queria me ater a algumas características e observar com os amados, para que imitando a Jesus, ou tentando imitá-lo, o nosso Deus seja glorificado. Se não pelo nosso êxito, pelo menos pelo nosso esforço. Primeira coisa que eu queria observar nessa noite é que nós glorificamos a Deus quando somos como Jesus é, como foi aqui na terra e como Ele é, em sua obediência. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, um dos textos mais maravilhosos das cartas paulinas. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8. Glorificamos a Deus quando somos como Jesus é em sua obediência. Filipenses 2, de 5 a 8 está escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na vida de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, nós observamos no seu comportamento a humildade, a obediência e a renúncia de si mesmo. Mesmo sendo Deus, mesmo Ele sendo o Rei, mesmo Ele sendo o Criador e dono de tudo, Ele não desejou dominar o homem, mas humildemente o serviu. Ele não impôs a sua autoridade, mas Ele o ensinou para que por meio da sua pregação, por meio das palavras que Ele anunciava, o homem de bom grado pudesse se submeter. Jesus não desejou trilhar o seu próprio caminho, mas Ele trilhou aquele que Deus já havia determinado
para que ele trilhasse quando aqui estivesse. Ele não fez nada de si mesmo, ele não fez nada por si mesmo, ele sempre estava na dependência do Pai e do Espírito. Ele não desejou a sua própria exaltação, mas renunciou tudo para a glória de Deus e para o nosso bem. Imagina se Jesus, lá no Getsêmani, quando aqueles homens chegaram lá com paus, tochas para prendê-lo, se, como ele disse, tivesse chamado as legiões de anjos para defendê-lo, o que seria de nós? Ele renunciou tudo, porque ele tinha que cumprir um propósito que Deus já havia determinado lá no Jardim do Éden. Se a humildade, a obediência, a renúncia de si mesma são as características supremas da vida de Jesus Cristo, também estas devem ser os sinais de autenticidade do nosso cristianismo. Vivemos dias muito complicados no que diz respeito a obedecer a Deus, porque não é fácil se sujeitar à vontade de Deus, aos propósitos de Deus e ao que Ele determinou para nós. Vivemos em uma era de um cristianismo muito cheio de si, onde a pregação é mais voltada para egocentricidade, sei nem se existe essa palavra, onde tudo se busca dentro de si, onde as pessoas estão mais olhando para si ao invés de olhar para o alto, onde as pessoas fazem de Deus o seu gênio da lâmpada e acham que esfregando a Bíblia vão achar algo que possa simplesmente satisfazê-la. E não é assim. Sempre que tenho oportunidade eu digo isso e vou falar mais uma vez. Querido, você que um dia aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, não se iluda se você acha que Deus lhe chamou para que você fosse feliz. Coitado de você. Alguém mentiu para você e não foram as Escrituras. Se o Filho de Deus sofreu, se o Filho de Deus abdicou de tudo que ele tinha e que ele era, para se fazer um desgraçado como eu e você, limitado, passando fome, cansaço, sede, por que que eu e você temos que ser diferentes? Se o servo não está acima do Senhor, se o Senhor fez tudo isso para obedecer ao Pai, que dirá nós? Devemos procurar imitar a Jesus em sua obediência, ainda que isso nos custe o que custar. O nosso conforto, a nossa vida, como diz o hino do Castelo Forte, os filhos, os bens. Jesus abdicou da presença de Deus ao lado do Pai. Ele abdicou de estar com Deus e esteve aqui. Quando vivemos um cristianismo egoísta e exibicionista, tudo isso acaba por destruir a semelhança com Cristo e a nossa comunhão com o Pai e até com os outros. Cristãos egoístas, cristãos muito cheios de si, cristãos sempre cheios de razão. Eita, que as igrejas têm demais disso. Pessoas que não abrem mão de nada, pessoas que acham que sempre estão certas. Não é a semelhança com Cristo. E olha, eu não sei se eu digo que temo, se eu lamento, se eu tenho pena. Mas às vezes eu fico pensando no cristianismo atual, as pessoas muito arrogantes e cheias de si, como vão ser esfareladas quando se encontrarem com Deus. Precisamos glorificar a Deus como Cristo glorificou
em sua obediência. Obedecer a Deus segundo o padrão de nosso Senhor implica dedicar-se ou entregar-se sem reserva à vontade de Deus e aos seus propósitos. E é muito difícil fazer isso. Entregar-se a Deus sem reservas é simplesmente dedicar tudo, entregar tudo na mão dEle. Abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus planos, e eu não estou dizendo que você não pode ter propósitos na sua vida, pode e deve. Mas tudo isso é secundário, se Deus pedir. Cristo abriu mão da glória celeste, não só por amar-nos, como Deus nos amou, mas primeiramente para que Deus, para que o nome de Deus, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos e Deus fosse glorificado. É difícil a gente imaginar toda a humilhação da cruz e dizer que Cristo, que Deus foi glorificado ali, mas foi. Embora tenha sido a coisa mais horrenda que a humanidade possa ter presenciado, no final das contas, o nome de Deus foi glorificado no sacrifício e na humilhação do seu Filho. E muitas vezes nós não entendemos pelo que passamos, por que passamos e por que estamos passando. Mas nós precisamos entender que Deus, no final das contas, vai ser glorificado em tudo isso. Assim como Jesus, não devemos ter outra comida, nem ter outra bebida, senão a satisfação de nosso Senhor. Não é você que dita aquilo que Deus tem que fazer. É totalmente ao inverso. É Deus quem dita as regras. Em João 4,34, o próprio Filho de Deus disse o seguinte: a minha comida e a minha bebida é satisfazer, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Obedecer a Deus é extremamente difícil. Servir a Deus como Ele merece ser servido é extremamente difícil. Mas está na hora de nós começarmos a pensar quem ocupa o lugar de quem na história. Quem manda e quem obedece. A quem devemos imitar e, como a própria palavra diz, a quem devemos amaldiçoar. Eu sei que somos limitados e obedecer a Deus em sua plenitude é uma tarefa muito difícil. Mas nunca se esqueça que não é uma opção, é uma obrigação, embora não seja fácil. Mas se preciso for, que esmorremos os nossos corpos, mas façamos a vontade daquele que nos salvou, para que o seu nome seja glorificado por nossa vida e por nosso testemunho. Nós glorificamos a Deus, quando Jesus é, em sua obediência. Analisemos o nosso cristianismo. Se nós somos aqueles meninos respondões, mal criados eu não gosto muito dessa palavra, porque geralmente quem cria os filhos são os pais, né? Então, quando você diz que o filho é mal criado, é porque você sabe criar. Atrevido. A diferença é que o peso da mão de Deus é bem maior e, às vezes, bem mais rigoroso que o peso da mão dos pais terrenos. Obedeça a Deus por amor, antes que Ele faça você obedecê-lo pela dor. Segunda coisa que eu queria que nós observássemos na vida de Jesus é que nós glorificamos a Deus quando Jesus é, em sua santidade. Em João 15, de 18 a 19, está escrito: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo,
O mundo amaria o que é seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Santo e santidade são termos que levam a uma considerável concepção errada. Porque para alguns a santidade conota legalismo, moralidade ou mesmo até perfeição. Muitos arrogam, né? Não, eu sou muito mais santo. E usam a santidade como arrogância. Mas santidade significa a separação. Nós somos chamados por Deus para nos separarmos do pecado. Nós somos chamados por Deus para nos consagrarmos a Ele, para sermos a contramão do mundo, o contrassenso. Eu lembro aí da questão da contracultura, né? Nós somos aqueles que vão sempre na contramão, nós somos os do contra mesmo. Os chatos, os quadrados. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para manter diplomacia com o mundo e com o pecado. Nós não fomos chamados para ser... Eu não quero usar essa palavra, porque dá uma conotação errada. Mas nós não fomos chamados para ser tolerantes com aquilo que vai contra a santidade do nosso Deus. É óbvio que nós não fomos chamados para ser pessoas os agitadores, os baderneiros. Mas nós não concordamos. É natural que o mundo nos odeie, porque ele odiou o nosso Senhor. É natural que o mundo não nos suporte, porque eles mataram o nosso Senhor. E é natural que nós sempre sejamos estranhos onde nós estamos, porque nós não somos daqui. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, e às vezes eu sei que a gente precisa focar mais nisso, como embaixadores de Cristo, na hora que esse mundo ficar insuportável para a sua igreja, Cristo nos arrebata. Nós somos chamados por Deus para nos consagrarmos a Ele 7 dias por semana, 365 dias por ano, é diariamente. Nós fomos chamados para estar em desarmonia, no sentido de não concordar, de não nos informarmos, de não nos conformarmos, tomarmos a forma do que esse mundo está. Ser santo é lembrarmos que, embora estejamos no mundo, devemos viver como regenerados cidadãos dos céus. Às vezes nós não analisamos o contexto histórico pelo qual Jesus viveu. Todos estavam esperando a solução, a libertação do povo de Deus da tirania romana. Mas não foi para isso que Cristo veio. Todos estavam esperando talvez um Cristo violento, guerreiro, que manuseasse bem uma espada, mas não foi para isso. Ele veio simplesmente para fazer a vontade do seu Pai. Ele veio com o compromisso de pregar o Evangelho, as boas novas, o Evangelho do Reino, anunciar a vinda do Reino de Deus. Eu sei que, como cidadãos que pagam impostos, nós também queremos usufruir dos direitos de cidadãos desse país. Mas devemos ter todo o cuidado para não fugir do foco para o qual nós fomos chamados. O Brasil tem a sua Constituição, mas nós temos as Escrituras. Nós nos sujeitamos a qualquer instituição humana, assim como Cristo se sujeitou, até o momento em que ela não confronta a palavra de Deus. Porque aí nós fazemos valer a nossa santidade. E não se preocupe, até a volta de Cristo, tudo aquilo que o mundo vai nutrir pelos verdadeiros filhos de Deus,
por aqueles que se comprometem com a sua palavra e em fazer a sua vontade, tudo que ele vai sentir por nós é simplesmente ódio. Não haverá outro sentimento, porque o príncipe desse mundo é Satanás e esse mundo jaz no maligno. Nós glorificamos mais a Deus quando somos como Jesus é, em seu serviço. Nós glorificamos a Deus quando seguimos o exemplo de Jesus no modo em que ele servia. João 13, de 12 a 17, acompanhe comigo lá. João capítulo 13, de 12 a 17. João 13, de 12 a 17, diz o seguinte: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Como já falamos anteriormente, no que concerne à sua obediência, o nosso Senhor não levou em conta a sua divindade, nem seus atributos, nem quem ele era. Ele se esvaziou de tudo isso para viver de forma limitada como seres humanos, como eu e você vivemos. Cristo não só lavou os pés dos seus discípulos, como um pastor dedicado, ele velava pelos seus. Em João 17, na oração sacerdotal, ele ora, ele pede ao Pai, porque ele iria deixá-los. Fisicamente, ele não estaria mais aqui. Ele não estaria mais aqui para conter os excessos ou para protegê-los de si mesmo. Jesus Cristo serviu os seus discípulos por meio da sua vida. Ele diz nos versículos 11 e 12 de João 17: eu não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Para servir como Jesus serviu, só quando formos capazes de amá-lo, de amar como Cristo amou. E essa é a exortação que ele dá lá em João 13, que vocês amem com o mesmo amor com o qual eu vos amei. Ninguém amou mais ao Pai do que o próprio Filho de Deus. Ninguém amou mais ao mundo, senão aquele que por ele veio. Nós glorificamos mais a Deus quando somos como Jesus é em seu serviço, porque ninguém serviu melhor a criação, senão aquele que abriu mão do esplendor da sua glória, para padecer nas mãos daqueles a quem ele criou. Jesus Cristo nos serviu com a sua obediência, com a sua abnegação, com o seu próprio serviço, quando ele se prestou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo nos serviu com o seu amor na cruz. Jesus Cristo nos serviu quando ele nos criou, porque por meio dele, como diz João capítulo 1, tudo foi criado. Jesus Cristo nos serviu quando ele nos chamou, quando ele nos resgatou, quando mesmo sem merecer nos foi dada uma nova oportunidade de estar aqui a serviço dele. Às vezes nós menosprezamos tanto
a bênção que nós temos. Quantas pessoas queriam estar ocupando o mesmo lugar que você está, usufruir da mesma liberdade que você usufrui, mas não podem. Quantas pessoas queriam servir a Deus como você serve, queriam ter um prédio para poder estar, queriam ter uma congregação, um pastor para ministrar para elas, mas não tem. Nós somos muito ingratos com quem melhor nos serviu. Nós somos muito mal agradecidos com quem foi tão generoso para conosco e que não tinha obrigação nenhuma de fazer o que fez por nós. Sabe, tudo o que Deus pede de nós é zelo em nosso serviço para Ele. Eu tenho certeza que Jesus jamais chegaria atrasado num culto. Eu tenho certeza que Jesus jamais sairia de má vontade para congregado com a igreja louvar a Deus. Nós ignoramos muitas vezes a presença de Jesus aqui, não nas paredes desse prédio, mas na vida de cada um de nós como cristãos. A palavra diz que nós somos selados. O Espírito passa a morar dentro de nós, porque é a garantia de que nós vamos estar com Deus. Nós glorificamos a Deus quando somos como Jesus é em seu serviço. E eu não imagino um Jesus desleixado com a adoração ao Pai. Eu não imagino um Jesus desleixado no momento em de prestar sua devoção a Deus. Eu não imagino um Jesus ingrato com um Deus tão gracioso quanto o que nós temos. Um Deus que não leva em conta o que fizemos, o que éramos. Um Deus que não levou em conta o nosso passado e nem leva em conta talvez o nosso presente. Afinal de contas, todos os dias nós pecamos contra Deus. Seja por ações, seja por palavras. Nós precisamos de motivação ainda para glorificar, para louvar esse Deus. Nós precisamos nos espelhar em quem melhor serviu a Deus e quem melhor serviu ao próximo. Pastor Mauro, em uma de suas pregações, eu não lembro agora qual, mas ele falou uma coisa realmente bem correta. Estamos mal acostumados a chegar à igreja só para receber, porque nós achamos que o culto é para nós. Reclamamos se a música não foi bem executada, às vezes observamos se o pastor fez uma boa exposição, se a exegese foi boa, mas poucas vezes chegamos à igreja com a disposição de dar algo à igreja. E é interessante como ele fala da prestatividade de um dos irmãos para com os outros. Jesus foi prestativo com os homens, muitas vezes nós não somos. E um dos exemplos que ele dá é que ele diz: se você vê que o irmão deixou a caneta cair, corra lá e pegue primeiro, só para ter o prazer de ser prestativo para ele. Mas não é bem assim. Da oração do Pai Nosso, só o que nós queremos é o venha a nós, né? Servir a Deus cada dia está ficando mais difícil. Precisamos nos voltar a olhar para Jesus e ver como Ele serviu. E ver como Ele fez aquilo de bom grado. E ver como Ele disse que aquilo era a sua comida e a sua bebida. Precisamos nos voltar. Eu estava pensando hoje, antes de sair de casa, como a gente se acostuma a novidades, né? E a gente às vezes adora uma novidade.
Mas como é difícil nos mantermos ou voltarmos aos princípios. Eu não sou contra algumas novidades, mas há que se ter cuidado, porque a gente não pode abrir mão de princípios. Servir a Deus como Jesus se viu é um deles. Ninguém serviu melhor a Deus do que o próprio Filho de Deus. E ninguém serviu melhor a criação do que aquele que tudo criou. Glorificamos a Deus quando amamos como Cristo amou. No mesmo texto de João 13, nos versículos de 34 a 35, está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Algumas observações acerca desse amor genuíno de Cristo. É que Jesus amou seus discípulos sem egoísmo. O seu único desejo era dar-se a si mesmo e tudo o que tinha àqueles a quem ele amava. Jesus não pediu nada em troca. O seu único desejo era fazer algo por eles, algo que sabia que ele era o único que podia fazer. Eu e minha esposa temos 2 filhos. Só quem é pai sabe todo o esforço que você faz por um filho. Do que você abre mão, do que você se esforça para dar. E você sabe, né, pelo menos eu sei que o João Lucas e a Letícia não vão abrir a carteira e tirar R$100 para me dar, né? E mesmo que tivesse, nós não iríamos querer. Porque foi algo feito sem esperar a recompensa. Foi algo que foi feito não porque nós queríamos nos mostrar como bons pais, mas porque nós amamos os nossos filhos. E sabemos que no mundo todo tem coisas que só nós, como pais, somos capazes de dar aos nossos filhos. Foi esse o amor que Jesus mostrou por mim e por você. Ninguém mais poderia dar a vida por você na plenitude, satisfazer a justiça de Deus e aplacar a ira de Deus como Cristo. E ele sabia disso. Ninguém poderia fazer por mim e por você o que Jesus fez, porque ele é único. Ele era o único que podia derramar o seu sangue, ele era o único que podia dar a sua vida e oferecer. Como ele mesmo disse em João 10, eu posso dar e posso reaver. Ele era o único que podia dar segurança. Ele era o único que podia amar da forma como ele amou. Jesus amava os seus discípulos com um amor sacrificial. Se o amor de Cristo significava a cruz, Jesus estava disposto a enfrentá-la. Se o amor de Cristo significava ser abandonado pelo próprio Pai, ele estava disposto. Se o amor de Cristo significava se sujeitar ao mais baixo nível de servo de uma casa, Jesus o fez. Se o amor de Cristo significava suportar uma traição, suportar aquele que garantiu que não o deixaria, mas que o abandonou, ele o suportou. Nós estamos acostumados a cometer um engano. Nós cremos que o amor nos deve proporcionar felicidade. Essa bendita felicidade que todo mundo procura, né? Em última instância acontece assim. Mas pode ser que a consequência do nosso amor, assim como foi com Cristo, seja a morte.
Só quem ama muito é capaz de morrer por alguém. Só alguém que nos ama muito seria capaz de suportar a morte em nosso lugar. E Jesus nos amou de tal maneira que pagou o impagável preço por nós. Só abrindo um parêntese, às vezes nós não nos damos conta do que foi o sacrifício de Deus por nós. Calvino, ele diz no 3º volume das Institutas, acerca do sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo é algo tão precioso, algo tão valioso, que de tão valioso que é, ele só pode ser oferecido de graça. E sabe, eu acho que às vezes nós não nos damos conta do insulto que é para Deus quando nós tentamos pelo nosso mérito conseguir aquilo que Ele conseguiu para nós de graça. A afronta, a arrogância de acharmos que por nosso mérito nós podemos alcançar aquilo que Cristo conquistou por nós, gratuitamente. Ninguém vai chegar no céu e arrogar que chegou lá por si. O céu talvez seja o único lugar onde só se vai entrar fiado, porque o ingresso sempre vai ser pago por alguém. Quem é da minha época, né, que lembra lá da fantástica fábrica de chocolate, daqueles selos dourados do Willy Wonka, né? E lembro que no filme um tentou falsificar, e depois descobriram que era uma farsa. Epa, esse selo aqui, não é esse aqui não, é fajuto. Guardando as devidas proporções da ilustração, ninguém vai entrar no céu forjando um selo, porque esse foi cravado aqui, custou o sangue de Cristo. Ninguém imita. Não tem sacrifício nenhum maior do que aquele do Calvário. Jesus amava seus discípulos com amor sacrificial. E é esse amor que Ele está ensinando que nós devemos ter. Amar uns aos outros assim como eu amei. Jesus amava os seus discípulos com um amor pormenorizado. Não era aquele amor de forma geral, né? Deus amou o mundo, é verdade. Mas Ele nos conhece de uma forma diferenciada. O nosso íntimo. Jesus nos conhece de uma forma entranhável. Jesus sabe cada uma de nossas fraquezas. E cada um daqueles a quem Ele salvou, Ele sabe onde o ponto é mais fraco. Ele sabe da fraqueza. Ele sabe do limite. Jesus lhe conhece. Ninguém lhe conhece melhor do que o seu Deus. Ninguém lhe conhece melhor do que aquele que o criou. Jesus conhecia todas as debilidades dos seus discípulos, e apesar dessas debilidades, o coração de Jesus era suficiente para amar a cada um da maneira como ele era, como eles eram. Uma das frases mais tocantes para mim, de John MacArthur, acho que no livro Ouro de Tolo, esse livro, se eu não me engano, tem aqui, é quando ele diz que na vida cristã e na nossa caminhada, fatalmente, em algum momento nós vamos fracassar. Mas calma, há lugar no amor de Deus para os seus fracassos. Jesus nunca vai ser pego de surpresa
quando você falhar com Ele. Mas lembre que quando você falhar, lembre do que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas debilidades, e Ele sempre vai estar disposto a lhe perdoar. Não tem por que você se esconder. Confesse. Jesus amava os seus discípulos com o espírito de perdão. Todos o abandonariam, todos se afastariam de Jesus no momento em que ele mais precisava. No final, todos foram covardes, mas o coração de Jesus não alimentou nenhum rancor para com eles. Não havia fracasso que Jesus não pudesse perdoar. O amor que não aprendeu a perdoar não pode fazer nada, exceto debilitar-se e morrer. E é por essa razão que qualquer amor verdadeiro deve construir-se sobre o sentimento de perdão, porque se não existir o perdão, está condenado à morte. Jesus não usou de revanche com nenhum dos seus discípulos. Ele não usou de revanche nem comigo, nem com você. Talvez se nós fizéssemos um raio-x da nossa vida, da nossa caminhada até aqui, quantas coisas nós fizemos contra Deus, que talvez se fosse contra nós, não seria perdoada. Mas Cristo na cruz perdoou, porque não há pecado que o sangue do Cordeiro não seja capaz de cobrir. Se não for isso, nós não estaremos aqui. Por fim, nós glorificamos a Deus quando nos abnegamos, tal e qual Jesus abnegou-se. Em Colossenses 1, de 15 a 20, acompanha lá comigo. Colossenses capítulo 1, de 15 a 20. Diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Imagine alguém que nunca precisou de nada. Imagine alguém que sempre teve tudo. Imagine que esse alguém, de repente, começa a depender de tudo. De acordo com João, o nosso Senhor estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
O apóstolo Paulo está afirmando nesse texto que nós lemos que o nosso fonte da subsistência dos reinos e que para ele e por ele tudo foi criado. Mas Jesus não levou em conta a sua posição, não levou em conta o que ele tinha, o que ele era. Ele submeteu-se à humanidade, ele submeteu-se à humilhação, ele submeteu-se à cruz. O Deus eterno, o Verbo, limitou-se a 9 meses de gestação, como eu e você. O todo suficiente Senhor dependeu de alguém para pegar na sua mão para ensiná-lo a andar. Dependeu de alguém para poder dar-lhe de comer. Dependeu de alguém para banhá-lo. Passou a depender daquilo que criara. Jesus é o padrão perfeito em tudo o que glorifica a Deus. Sua obediência, seu amor, tudo em Jesus foi perfeito. Tudo em Jesus foi sem igual. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, agraciados por sua misericórdia, a melhor maneira de glorificar a Deus em nossa vida é nos esforçando para ser tal e qual Jesus é. Ser humilde como Ele foi, servir como Ele serviu, amar como Ele amou, abnegar-se da mesma forma como Ele se abnegou. Ter o mesmo zelo e amor ao Pai, assim como Ele teve. E como o próprio Jesus disse, em Lucas capítulo 6, o servo não está acima do seu senhor. Todo o que for bem instruído será como seu mestre. Se você quiser um bom exemplo a seguir, e quiser glorificar a Deus, Jesus será sempre o melhor exemplo. Vamos baixar nossas cabeças. Ó Senhor, quão distante estamos, Pai, de nos parecer contigo. Quando olhamos para Ti, Pai, quando contemplamos a Tua vida, o Teu sacrifício na cruz, e vemos, Senhor, que não trilhamos às vezes nem metade do caminho. Quando nos vemos, Pai, muitas vezes engodados e tão ocupados com tantas outras coisas, Senhor, enquanto Tu sempre esteve preocupado em servir a Deus. Coramos de vergonha, Pai. Temos procurado ser tão parecidos com tantas outras pessoas, imitar tantas outras pessoas, quando para satisfação de Deus, ser ou procurar imitar a Ti é o que nos basta. Senhor, não é uma tarefa fácil, pelos nossos pecados, pela nossa limitação, pelas nossas fraquezas. Mas, Pai, dá-nos um coração, Pai, quebrantado cada dia. Que nós possamos, Pai, estar buscando Te servir, como a Tua palavra nos ensina, em espírito e em verdade. Que nós possamos, Pai, estar buscando amar uns aos outros, Pai, da mesma forma como Tu amou a nós. Que sejamos, Pai, zelosos de nosso serviço. Que sejamos, Pai, amáveis, Senhor, com os nossos irmãos. Respeitáveis, Pai, com os nossos líderes. Que sejamos como Tu és. Ó Deus, Te pedimos, Senhor,
discernimento das Escrituras. Pois não há outro lugar, não há outra fonte, onde te conhecer, onde ouvir de ti, senão por meio dela. Aperfeiçoa, Deus, a cada dia, a nossa caminhada, a nossa fé e a nossa santidade. Que o nosso sacrifício de louvor seja agradável. Que nós possamos amar a Ti, Pai, com o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja e Te amou. Abençoa essa igreja, abençoa cada um dos irmãos, aqueles que essa noite não estão aqui, os que estão nos vendo em casa, que vidas possam ser transformadas. Que o Teu Espírito possa estar convencendo, Pai, os nossos ouvintes do seu pecado, da justiça e do juízo, aqueles que não Te conhecem. Que aqueles que Te conhecem, Senhor, possam estar, Pai, assim como exortados pelo profeta Jeremias, sentando à beira do caminho, perguntando pelas veredas antigas e procurando trilhar os princípios do Evangelho. Foi Ele que nos convenceu e é por meio dele que nós, Pai, seguiremos a nossa caminhada até o encontro com o Senhor. Em nome de Cristo eu Te agradeço por tudo, para Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar esse culto. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado pelos que nos assistiram pelo YouTube. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Deus os abençoe. Uma boa semana. Boa noite.